como eu virei barista. É uma história meio estranha essa, e eu vou contar enquanto eu estiver abrindo a loja. Foi no começo de 2019, quando eu comecei a pensar nisso mesmo e comecei a pensar mais sério nisso. Eu sempre gostei de café, mas 2019 foi meio que o ponto decisivo. E aí nesse primeiro semestre eu comecei a pesquisar muito sobre. Uma coisa eu já sabia muito bem. Eu queria fazer alguma coisa, trabalhar em alguma coisa relacionada a café. E isso eu tinha certeza. Seria, sei lá, meio que comprador, um comprador de grão verde, alguma coisa assim, mas teria que ser relacionado a café. Mas eu não queria só trabalhar com alguma coisa relacionada a café, eu queria realmente trabalhar com café. E aí que eu pensei em virar barista. Sempre olhava com vontade, com curiosidade, toda vez que eu via um barista em alguma cafeteria diferente fazendo café, tudo. Isso aumentou muito depois que eu fui que eu tinha ido pro Japão um ano atrás. E aí eu pensei, por que não então virar barista? E aí a primeira coisa que eu pensei depois disso, depois de ouvir um monte de podcast, café, ler alguns livros de base de café, eu pensei em fazer cursos, porque, bem, não faria sentido eu bater na porta de uma cafeteria sem curso, sem nenhuma experiência, falando, oi, eu quero virar barista. E aí eu fui num lugar sinônimo de curso em São Paulo. Eu fui no Coffee Lab, mas não foi a única coisa que eu fui fazer naquela região aquele dia. A Yasmin trabalhava muito perto lá da Rua dos Pinheiros e ela descia na estação Francisco Coutinho. E aí ela acabou vendo uma cafeteria muito pequena que tinha acabado de abrir lá. A gente teve dificuldade de achar ela pela internet. Era muito nova, acho que tinha 2, 3 dias que tinha aberto. E o que mais me chamou a atenção eu era apaixonado pelo Rei Coffee na época, que era uma cafeteria to go, e o começo da minha vontade de virar barista foi no Japão. E o nome dessa cafeteria se chamava The Coffee, com katakanas de japonês escritos Akori. The Coffee. Então naquele dia eu tinha 2 missões. A primeira era ir no Coffee Lab e ver se eu me motivava, se eu estava realmente com vontade de fazer o curso. Quer dizer, eu estava com vontade de fazer o curso, eu estava faltando a inspiração para conseguir tirar esse dinheiro do bolso, que acaba sendo um investimento alto, cursos de barista. E aí, nesse momento eu realmente fiquei interessado no curso. E ao mesmo tempo fiquei interessado na portinha de cafeteria. Então eu decidi fazer 2 coisas. Eu decidi mandar currículo para essa cafeteria. E enquanto eles não me respondessem, eu iria fazer o curso lá do Coffee Lab. E aí Yasmin fez um currículo super bonito com uma cara de um pacotinho de café para mim. A gente tentou fazer o currículo mais bonito possível, porque no fundo eu não tinha experiência nenhuma com café. Só que aí, pra minha surpresa, a cafeteria ela acabou me chamando antes do curso. E não era essa de Pinheiros, era para uma entrevista. Eu descobri que a cafeteria, na verdade, era uma franquia e ela ia abrir a segunda unidade dela aqui em São Paulo. E a entrevista estava marcada para a semana seguinte. E eu não vou mentir, eu estava muito nervoso, mas muito nervoso mesmo. Porque é muito difícil quando você entra numa entrevista onde você sabe que você não tem muita coisa a agregar para aquilo. Você não tem experiência, você não tem muito conhecimento. A única coisa que você tem é vontade de aprender.
E por sorte isso foi o suficiente para o Gustavo, o meu chefe lá na Vila Olímpia. E quando ele me ligou falando que a vaga era minha, parecia que o Brasil tinha ganhado uma Copa do Mundo, porque eu fiquei muito feliz. E nem eu sabia por que eu tava tão feliz assim. Essa unidade ela não estava aberta ainda, ela ia abrir, então a gente começaria do zero. E aí, como eu não tinha experiência, tinha outra barista, que no caso ela é a minha sócia aqui, ela também não tinha experiência, e mais 2 baristas. Esse expresso aqui agora ele não vai precisar ser regulado. Mas isso não é sempre o que acontece, como eu já mostrei em alguns vídeos aqui. Quando eu descobri isso, eu surtei. Eu já tinha pesquisado e eu sabia que você regular, você tirar um café numa máquina profissional dessa era um pouquinho mais complexo do que você tirar café numa Nespresso. Mas eu não tinha noção da dificuldade que era isso, principalmente quando você está aprendendo, quando você não tem paladar para fazer o negócio, quando você não tem a técnica para saber o que fazer. Isso é desesperador. E aí foram alguns dias nesse treinamento e eu estava desesperado. Eu estava desesperado porque a loja estava fechada e a gente ia treinar no horário do almoço. E o horário do almoço na Vila Olímpia é muito cheio. E a gente só conseguia ouvir um número de pessoas passando ali. Eu me sentia num filme de zumbi onde você estava preso dentro de um lugar e você ouvia os zumbis andando e você sabia que você ia ter que encarar ele em algum momento. Se você já foi meu cliente na Vila Olímpia, eu já te atendi na Vila Olímpia e você tá ouvindo isso, eu não tô te chamando de zumbi, tá? Eu só tô comparando. Mas foi muito complicado. Esse pedaço do treinamento de regular expresso foi muito complicado. A parte das receitas, das receitas de café, da loja e tudo mais, eu não tive tanta dificuldade assim, porque eu sou meio que um maluco ansioso e eu já tinha lido 3.000 vezes a receita. Então só faltava limpar vidro, encerar chão, memória muscular, só que de geral eu já sabia, eu já tinha na cabeça as receitas. Se você não entendeu, isso é uma referência a Karate Kid. Mas aí, quando eu achava que regular expresso era a coisa mais difícil que tinha pra fazer, veio algo que me assustou ainda mais. Vaporizar leite. Vaporizar leite era muito complicado no começo. E é muito mais difícil até do que regular expresso no começo. Mas depois a vaporização fica bem Karate Kid, você tem a memória muscular ali, você sabe fazer. E regular expresso é mais complicado, porque todos os dias o expresso pode estar diferente, ele pode mudar, você tem que pensar em alguma coisa diferente, você tem que sentir o que está acontecendo com ele. A vaporização, depois ela fica mais tranquila. E aí eu comecei a trabalhar mesmo, a gente abriu e foi desesperador mesmo. O horário do almoço lá, que era o meu turno, era assustador, era muita gente. Era eu e o Gabriel que ficava lá no começo e a gente deu conta, só que mais ou menos. E aí a Ana, uma terceira barista ficou lá, e a Ana, ela já sabia muito mais do que a gente em relação a barismo, tanto é que essas latte arts aqui, muito delas são mérito dela. Obrigado, Ana. E o horário de pico sempre forma caráter, sempre molda caráter. Naquela correria é uma das melhores coisas de ser barista. Só que obviamente barismo não é só fazer café. É abrir a cafeteria, é limpar ela, é sempre manter tudo limpinho, tudo certinho, e é atender pessoas, e isso é o mais importante de tudo,
barista, ele atende pessoas, então isso é o mais importante, é você conseguir atender bem um cliente, você conseguir conversar. É óbvio que tem alguns clientes que te fazem pensar tudo, te fazem pensar por que da existência da humanidade, mas tudo compensa com alguns outros clientes que eu conseguiria nomear, desde os que eu atendia lá na Vila Olímpia até os de hoje, aqui na Frecaneca. Um cliente que a gente conversa de café, de política, de futebol, de YouTube. E isso é o mais importante. Esse contato com pessoas é o mais importante quando se trata de barismo. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E se eu não tivesse virado barista, eu com certeza não estaria falando na frente dessa câmera agora para não sei quantas pessoas. Então ser barista mudou a minha vida. Não só porque eu aprendi a fazer café. Foi muito mais do que isso. E o momento, o timing, tudo ajudou, porque eu não consigo imaginar ter aprendido tanto em outro lugar que não fosse lá, que não fosse nesse The Coffee Vila Olímpia. Por causa das amizades que eu fiz, não só com os baristas, também com o meu chefe, que também estava no começo da carreira de empreendedor dele e me deixou fazer as minhas planilhas loucas de estudante de economia. Então eu aprendi a controlar estoque também, eu aprendi a entender um pouquinho mais sobre administração de cafeterias, o que é muito importante para mim agora. Tanto que o pin, o broche que eu tenho no meu avental, eu ganhei desse momento na Vila Olímpia. E era na verdade para barista do mês, e eu acabei ficando com ele. E ele vai ficar no meu avental para sempre, até quando... Não importa o momento que eu tiver da minha vida, que eu for entrar numa cafeteria com um avental, esse broche com certeza vai estar lá. Então é isso, virar barista foi o ponto de inflexão, por enquanto, acho que mais importante da minha vida.